paz, irmãos. Gostaria de compartilhar com a amada igreja um pouco da minha história de vida, da minha família. Que hoje, para a honra e glória de Jesus, eu estou pastoreando a igreja da Vila Hortência, mas até chegar nesse momento, passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, mas a fé nos manteve no caminho da vitória. Desde quando nós já namorávamos, eu com a minha esposa, nós já frequentávamos a igreja e nós começamos a aprender a semear. E a partir dali, quando nós fizemos uma prova com Deus, a cada campanha nós éramos surpreendidos. Nós não fazíamos com o interesse de querer semear para logo já receber, mas sabendo que Deus ia cuidar de cada detalhe da nossa vida. E desde 2008, a cada ano, nós fomos amadurecendo na fé, até chegar em 2012 o convite para ser um diácono na igreja sede. Aprendemos muito, muito mesmo. Foi um período de aprendizado maravilhoso. E através desse acompanhamento que nós fizemos de diaconato, trabalhando na obra de Deus, chegamos até a ser o responsável geral pelo diaconato da igreja sede. Jamais eu imaginei. Eu morria de vergonha, não falava em público, e chegar nesse ponto foi uma obra maravilhosa de Deus nas nossas vidas. E junto, lógico, sempre com a família. A família é o suporte, é o sustento para que nós possamos junto caminhar nessa jornada que é cada dia mais servir esse Deus maravilhoso. Hoje Deus nos presenteou com 3 filhos maravilhosos e sabendo que nós não podíamos ter filhos. Pela medicina, condições alguma. Foi aí onde começou o nosso voto com Deus. Nossa busca, nossa oração, muita fé em Deus, determinando que Deus ia operar o milagre, né? E foi o que aconteceu. Numa sexta-feira, num culto de libertação, eu fui receber a oração, determinando a minha bênção, que eu queria ser mãe, provar e ver que Deus iria fazer um milagre na minha vida. E Deus me abençoou com o Davi. Aí depois do Davi, de 3 anos depois do nascimento do Davi, foi onde eu fui diagnosticada com endometriose. Então assim, já dificultaria um pouco mais de ser mãe novamente. Mas pela fé de novo, eu ia ter que passar por uma cirurgia, retirada de um ovário. E 2 dias antes de eu ir para o centro cirúrgico, eu fiz um voto com Deus que eu não queria passar de novo por cirurgia, fazer qualquer empecilho, eu queria ser mãe. E 2 dias antes da cirurgia, eu descobri que estava de 3 meses do Lucas, da gestação do Lucas. Mas, para nós, assim, já estava de bom tamanho. 2 milagres, já tinha realizado o nosso sonho. E só que Deus tinha mais um presente para nós, que era a Rebeca. Então, em 2020, no começo de 2020, descobrimos que eu estava grávida da Rebeca. Só que enfrentamos um grande obstáculo no meio de uma pandemia. Eu tive uma gestação complicada, onde com 4 meses de gestação eu tive um sangramento. Aí fomos para o hospital e em meios a exames, vários passagens por médicos, e o sangramento ele percorreu até o final da gestação. Então assim, não tinha um diagnóstico do sangramento. Eles me falaram que eu tinha que ficar de repouso e a gravidez era de risco. Então foi aí que foi mais um obstáculo, mas com oração, persistindo, fazendo um voto com Deus que nós estaríamos servindo a casa do Senhor em meio às dificuldades, em meio aos obstáculos. Eu fiz um voto com o Senhor que eu ia estar servindo até a Rebeca nascer. Rebeca nasceu na sexta-feira, um culto de libertação, onde começou um outro obstáculo na minha vida. Mas em meio a orações dos irmãos,
em meio à fé, com a família junto. Eu tive uma complicação na hora do parto, porque a Rebeca nasceu de parto normal, porém eu estava com uma outra placenta grudada atrás do meu útero. Então eu já fui para o centro cirúrgico, já foi feita uma cirurgia logo de imediato, após a Rebeca nascer. E depois disso foram 3 dias consecutivos, cada dia eu fazia um novo procedimento cirúrgico, porque restou restos da outra placenta que foi retirada. E assim, o que eu falo é o voto com Deus, porque não parou por aí. Um mês depois eu tive uma hemorragia em casa, jantando. Então, assim, uma hemorragia que os médicos diagnosticaram que se fosse no hospital já ia ser a óbito. Mas deu tempo de fazer tudo o procedimento, passei por uma outra cirurgia, retirada do útero, tudo. Mas o que eu falo para vocês, que nada é em vão. Tudo que você semear, você colhe. Então, escolha bem as suas sementes, participe de campanhas. Quando o pastor lança uma campanha, não é em vão. Vá com fé, determinando que as suas bênçãos virão. Então, como não adorar e acreditar num Deus tão maravilhoso, que muitas vezes nós só ouvimos falar de Deus, mas quando você lança com fé a sua semente, Deus te surpreende, Deus fala diretamente com você. Vou falar um pouco da minha área profissional, que hoje, para a honra e glória de Jesus, Deus tem nos surpreendido. E hoje eu junto com a minha esposa, somos proprietários da Savana Transportes, que trabalha com micro-ônibus e vans, e jamais imaginamos aonde nós estaríamos hoje. O que Deus tem nos surpreendido. Essa história que começou com o meu pai, em 1991. Muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor muito rápido, mas tudo a gente tem que plantar, semear, muitas vezes com muitas lágrimas. E foi uma luta familiar. Meu pai já hoje não está mais conosco, já é falecido desde 2002, mas minha mãe, como guerreira, continuou regar essa árvore, que foi essa empresa de transporte. Mudamos de nome nesse percalço do falecimento do meu pai, precisamos mudar de nome, mas a família, eu já vivo isso daí desde 1991. Mas jamais imaginei chegar no ponto que Deus tem nos dado. E foi muitas lutas, como eu falo, era o escritório que eu me recordo, eu ainda muito jovem, era um cômodo apenas, no fundo da casa da minha mãe. Minha mãe continuou, mesmo com o falecimento do meu pai, deu continuidade à empresa, sempre ensinando os caminhos do Senhor também, sempre com muita garra, criou, nós somos em 5 irmãos, eu sou o caçula, e Deus me deu a honra de dar continuidade nesse sonho familiar, que foi lá do meu pai, muitos anos atrás. Quando nós continuamos, eu casei em 2009, e nós continuamos esse sonho. Deus nos deu a condição de continuar administrando a empresa, e ficamos por muito tempo, mudamos do fundo da casa da minha mãe por uma garagem também humilde, onde ficamos por longos anos lá, em 2 cômodos, com 3 filhos. Minha esposa fazia a própria alimentação nossa naqueles 2 cômodos. Então nossos filhos cresceram nesses 2 cômodos e a empresa engatinhando a cada ano, Deus nos surpreendia, até tal ponto de muitas vezes aguçar nossa fé, porque nós muitas vezes achamos que Deus precisa de alguma coisa diferente, de uma grandiosidade da parte humana para te presentear. E eu recebia empresas multinacionais dentro de 2 cômodos, de um cômodo praticamente, que no outro cômodo era o quarto dos meus filhos, era a cozinha da empresa, era a sala da minha esposa, em um cômodo. E no outro cômodo onde eu ficava, é onde nós recebíamos essas empresas. E para nossa surpresa, eles sentiam a presença de Deus naquele lugar, que eles falavam, olha,
eu visitei muitas outras empresas, mas aqui eu senti algo diferente. Eu vou dar essa oportunidade para vocês. E para a honra e glória de Jesus, hoje, no ramo de transporte com micro-ônibus e vans na cidade de Sorocaba, nós estamos entre as empresas maiores da cidade. Numa cidade hoje de quase 1 milhão de habitantes, isso daí jamais eu imaginei. Logicamente que toda vez que você cresce, você tem que se preparar para as retaliações. Vai se levantar gigantes, vai se levantar pessoas que querem te derrubar, pessoas que querem te prejudicar. Por isso é importante você crescer e juntamente com o crescimento profissional, espiritual. Sempre Deus está caminhando na frente, nos livrando, nos guardando de todo o mal. E hoje, em 2024, para a honra e glória de Jesus, nós inauguramos a nova sede, agora, recente. Depois de 11 anos de muito choro, muita luta, hoje Deus nos presenteou com uma nova sede, uma nova garagem. Eu só tinha 2 cômodos de 2,5 por 2,5. Hoje, para a honra e glória de Jesus, temos quase 1.500 metros quadrados para atender clientes, dar uma estrutura para os nossos funcionários, e que Deus tem nos surpreendido. A fé com Deus é para você ir semeando. Uma semente não nasce do dia para a noite. Você tem que regar, você tem que adubar, você tem que cuidar, você tem que aparar ela quando precisa. Então, você tem que lançar a sua fé. E você lançando a sua fé em Deus, com certeza Deus não vai te desamparar e te decepcionar, porque Ele é fiel e justo.